Olá, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre comparação, o risco da comparação nas relações. Eu sou gestora, trabalho na área há muito tempo, há muitos anos, e eu faço reuniões em grupo, em equipe, como também reuniões individuais. Por quê? Porque muitas das vezes o colaborador tem uma ideia, uma sugestão, uma crítica a fazer e não se sente à vontade em falar em grupo. Então, este feedback, este 1 a 1 é muito importante. E em uma destas reuniões, uma colaboradora começou a elencar sobre as atitudes de um outro colaborador que não estava entregando tanto quanto ela. Só que, em determinado momento, ela começou a se comparar. Ela se compara as atitudes, o perfil dela em relação ao outro, em detrimento do outro. Só que eu comecei a perceber que aquela comparação não estava sendo saudável, porque não estava agregando em nada para ela. E aquela fala, aquele discurso dela estava mais para entregar ao outro do que de fato trazendo ideias, trazendo sugestões para que a situação fosse resolvida. E aí você pode me falar, Débora, você como gestora, você como líder, você tem que ter sim este feedback, escutar o que o outro está incomodado e tomar as atitudes. Sim, de fato. Aquilo tudo que ela falou servirá e serviu para que atitudes fossem e sejam tomadas. Só que eu percebi que ela estava se nivelando muito aquém daquilo do que ela é. E aí eu comecei a falar sobre a comparação. Porque veja, como é que eu vou me comparar com uma pessoa que, no meu ponto de vista, ela não me inspira em nada. Muitas das vezes é uma pessoa que eu não quero me espelhar. Eu tenho que me espelhar com pessoas que estejam em um nível mais elevado do que eu, para que eu aprenda, para que eu tenha motivação de correr atrás, sendo que esta comparação seja uma comparação que não me traga tristeza, que não me traga falta de ânimo, porque existe o lado bom da comparação, porque quando a gente se compara, a gente percebe, olha, isso aqui eu tenho isso aqui, esta qualidade minha aqui é legal. Esta qualidade aqui minha vai agregar na vida das pessoas. A qualidade que o outro tem, eu não tenho. E se eu tenho que trabalhar isso em mim. E aí eu começo a ter ânimo para melhorar porque eu me inspiro naquela pessoa. Como também eu tenho defeitos e o outro também tem. E o outro faz com que eu não queira ser igual naquela determinada atitude que eu vislumbro que não é tão boa. Gente, veja só, as pessoas elas são diferentes de fato. A gente não pode ser tudo. As pessoas nascem com determinada personalidade. A gente pode trabalhar algumas atitudes, algumas ações que a gente precisa treinar para que a gente cresça na vida, para que a gente melhore as relações. E aí sim a comparação ela é saudável, só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se compara e mesmo a gente tentando, mesmo a gente fazendo, a gente não consegue ser aquilo que o outro é, porque a gente nunca vai conseguir ser o que o outro é. Nunca. O outro é o outro. Eu sou eu. Eu tenho que trabalhar em mim aquilo que vai me fazer crescer, que me fará ir além. A minha vida é diferente da vida do outro. Eu tenho que utilizar ferramentas na minha vida para que eu cresça, para que eu seja uma pessoa melhor dentro do meu possível. Mesmo que não seja o melhor diante da visão do outro. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu fui até o meu limite. E quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, que eu fiz o meu melhor, a comparação que eu possa vir a fazer não me fará mal. Não me fará mal. E quando eu visualizar e quando eu ver uma pessoa que precisa de fato melhorar, pelo menos no meu ponto de vista,
Eu posso ajudá-la, eu posso chegar com ela e conversar. Olha, fulano, você pode fazer isso, isso e isso para que você saia deste local. Porque falar, criticar é fácil, é fácil. Agora a pessoa ter a atitude de ajudar. Se bem que também tem aquele outro lado que o outro, ele só evoluirá se ele quiser, se ele tomar atitudes, mesmo que você fale, mesmo que você tente, mesmo que você mostre o caminho. Porque depende de cada um, depende do que cada um quer para a sua vida, como ele enxerga a vida, como ele enxerga as situações. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes, o braço é diferente da perna, o olho é diferente do ouvido. E cada um tem a sua função no nosso corpo. Cada um tem a sua função, eles são diferentes, mas eles juntos, eles formam um todo. A mesma coisa é uma equipe, as pessoas são diferentes, as pessoas têm qualidades diferentes e elas juntas, elas formam um todo, elas formam uma equipe extraordinária. Então assim, o que é que eu trago para concluir este vídeo? A comparação importante mas nós temos que saber lidar com comparações, saber como gestores, quem aqui é gestor, quem aqui é líder, saber diferenciar o que de fato é bom para a equipe e o que de fato não é. Saber diferenciar os perfis comportamentais para que a gente não faça ou tome alguma atitude desleal. Eu não chego desleal não, mas uma atitude que não possa vir agregar ou uma atitude assertiva em relação à pessoa, em relação ao todo. Isto aqui eu falo em relação a empresas, mas isso a gente tem que trazer para a nossa vida, para dentro de casa, para a nossa família. Então é isso. Comparação é importante sim, até o momento que faz com que a gente evolua, mas a gente se comparar para que a gente paralise, que a gente fique triste, isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que a gente pensa, ao que a gente faz e o que a gente vê. Então, eu espero ter contribuído, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Nesta parte relacionada à comparação, porque como gestora, como cristã, como filha, como irmã, as comparações elas estão em todos os ambientes e a gente tem que saber lidar com todas elas, tá bom? Forte abraço!